Então eu não quero aqui justificar, fizemos um bom jogo, fomos injustiçados. Não, nós não fomos injustiçados. O Bahia mereceu porque teve mais capacidade para terminar melhor as suas jogadas e na hora de defender, defendeu melhor do que nós. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Como já é de costume aqui no canal do seu parceiro Binho Bahia, vamos ver o que o técnico adversário, dessa vez é o Odair Helma, falou sobre o nosso esquadrão, sobre o jogo, né? O que é que ele achou da partida, o que ele achou de jogar contra o nosso esquadrão. E falou muito bem no nosso Bahia. Mas antes de a gente ir pro vídeo, eu vou aproveitar que agora é um vídeo mais sério, mais tranquilo, né? Para desejar meus pêsames, né? A família aí do nosso colega aqui de trabalho, né? Influenciador do Bahia, que faleceu há 2 dias atrás, mas eu não tinha gravado o vídeo, então não pude, né? Mostrar aqui, dar meus pêsames à família, dizer que Deus abençoe a família dele que está aqui, porque infelizmente a pessoa que morre, a gente nem sabe para onde é que vai, né? Não sabe se está em paz, não sabe o que foi, né? É uma perca grande, não conhecia ele, mas pô, o cara trabalha o tempo todo assim, parecia ser um cara muito brother, muito gente boa, jovem, né? E aí é só que Deus conforte o coração dos familiares e que dê paz à alma dele onde ele estiver. Mas é isso aí, galera. Queria só dar esse recado aqui, porque era para ter falado antes, mas acabei não criando vídeo para falar. E, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Rubro Negro, Tá aí. sendo coletivo do técnico Odair Helma após a partida contra a equipe do Bahia. Os amigos da imprensa se apresentarem, por favor, antes das suas perguntas. Boa noite, Odair. Felipe Início, da Rede Furacão. Você teve hoje uma alteração de última hora, né? Que foi a saída do Lucas Esquivel. Queria que você falasse o contexto dessa alteração e de que forma isso impactou também o teu planejamento. Obrigado. Aproveitando já para esclarecer, o Esquivel não tinha condições de jogo, né? A gente ainda não tem como precisar se foi uma pancada ou se vem pesando a musculatura para que a sequência que ele teve, ele já estava com um pouquinho de desconforto e foi fazendo jogos fisicamente muito forte, muito duros numa sequência e ontem estava com bastante dor e hoje foi vetado para que ele não tinha condições clínicas e eu também em conversa com o próprio jogador, o jogador também não tinha confiança nenhuma, sentindo dor, então foi vetado clinicamente para a partida. Não foi uma opção nossa e não foi nem o poupar, até porque o que eu tenho feito a equipe está fazendo bons jogos, tendo bons comportamentos e eu estou tentando repetir o máximo possível de estrutura e de jogador. Então, é importante para esclarecer para todo o torcedor e para todos a decisão que foi tomada e o porquê também ele estava fora da partida. Boa noite, Odair. Deu para perceber, principalmente no primeiro tempo, né, após o gol ali no início do jogo, deu uma desequilibrada, mas o Atlético acabou se encontrando, teve as oportunidades. Você acha que ali o segundo gol acabou dando essa desestabilizada no time e os erros de repente individuais acabaram dominando essa derrota de hoje? Assim, hoje a gente acabou sofrendo aquilo que a gente tem feito com os adversários. A gente tem saído na frente, tem feito gol muito rápido e contra todos os adversários, se vocês pegarem os adversários que sofreram gol rápido, nós fazendo gol, também se desequilibraram. O Cruzeiro tomou 2 rapidamente. É natural do futebol, a gente tem que retomar um gol, tem que concentrar rápido, né? Porque naqueles primeiros 2, 3, 4 minutos que tu desequilibra, tu tem a chance de tomar um segundo gol ou até ficar sem o controle da partida. Eu acho assim que a gente hoje defensivamente, no momento que a gente estava com estrutura montada em organização defensiva, foi que a gente sofreu 2 movimentos de ruptura, 2 movimentos que estão dentro da nossa estrutura e que a gente defendeu muito bem em todos os outros jogos. Que a gente hoje perdeu o time de fazer o movimento defensivo e acabou gerando a oportunidade. E aí quando você gera oportunidade para jogadores de qualidade, jogadores de nível de seleção brasileira, eles têm jogada individual, têm qualidade individual para dar um corte, para dar um drible e definir uma jogada. Eu acho que se tivesse acontecido o pênalti, que eu acho que não aconteceu, do Luiz Gustavo, não sei se vocês concordam, e tivesse sofrido o terceiro gol, talvez ficasse muito difícil, mas eu acho que a equipe se reequilibrou no jogo. Te falo que hoje, assim, a gente teve 2 erros de movimento em bloco baixo, defensivo, para defender esse movimento, que é uma coisa que a gente faz com naturalidade. No segundo tempo, acho que depois dos 20, 25 minutos que a gente sofreu um contra-ataque,
E aí, mais no final da partida, que acabou pressionando mais alto e tentando buscar o gol, que acabou sobrando algumas bolas, que não foi nem de passe limpo aqui da defesa do Bahia, foi de chute para frente, que o cara conseguia fazer esse controle da primeira bola, e aí você tinha que descer para defender. O terceiro gol é fim de partida, uma situação fora do normal. Mas eu acho que nós não fizemos uma partida horrível, ruim. Acho que o Bahia mereceu vencer o jogo, por tudo que fez, porque defendeu melhor do que nós e porque executou a parte final do jogo ofensivo melhor do que nós. Nós tivemos muita posse de bola, a gente teve muito movimento ofensivo, e se a gente for parar para ver, muitas situações que a gente podia daquilo fazer uma situação mais perigosa ou uma situação de gol, e a gente não conseguiu. Então, tecnicamente hoje, na parte ofensiva, a gente não conseguiu estar no nível que o jogo exigia, né? O jogo exigia esse nível técnico para que a gente executasse melhor a parte final. Mas enfrentamos, a equipe lutou, buscou. São derrotas duras, mas que a gente também tem que ter essa maturidade, processo de maturidade. Por isso a importância da gordura, dos jogos, das vitórias dentro de casa, para que você passe nesse momento mais equilibrado. Tudo bem. Dias da Licane da Trepes. Duas perguntas sobre um tema muito parecido. A primeira é o porquê da escalação do Léo Pelé de início e da manutenção dele no intervalo. E a segunda é sobre o panorama da zaga do Atlético, que tem o Esquivel, como você mencionou, com problemas, o Teran convivendo com um inchaço no pé, até no jogo de hoje não estava 100%, você tem o Abin convivendo com uma paciente plantar desde a última temporada, e as opções vão ficando cada vez mais curtas. Você reconhece que esse setor é insuficiente dentro de um elenco do Atlético, não tem mais janela aberta para contratar? Não, a gente tentou buscar mais uma situação de zagueiro, não conseguiu fechar, mas hoje a gente... É aquelas coisas que acontecem no futebol, aquele azar enorme, porque a gente perde o Arthur com o terceiro cartão amarelo, a gente perde o cara que substitui o Arthur por uma situação de lesão, né? A gente não precisa constatar ainda se é uma lesão ou se é só uma pré para que a gente consiga recuperar ele até domingo. E nós temos o Teran também no jogo, que eu substituí também por problema médico. Então nós estamos falando de 3 zagueiros. Qual é a partida do futebol brasileiro que um treinador perde 3 zagueiros? Né? Com isso eu não estou dizendo que a gente não tentou buscar um zagueiro a mais para que tivesse no grupo à disposição. A gente tentou, e mercado difícil, fez movimentos até financeiros para trazer esse zagueiro, mas não conseguiu. Mas não foi por isso que a gente perdeu o jogo. Não foi porque não tinha um zagueiro a mais, foi porque foi uma sucessão na fase defensiva de movimentos que está dentro da nossa naturalidade de estrutura, que a gente pecou, e por não ter a capacidade, a competência ou a tranquilidade na fase final, porque a gente teve possibilidade de construir melhor a jogada. E nós estamos falando de um enfrentamento com o Bahia que está 2, 3 anos jogando junto, com o mesmo treinador, com continuidade de trabalho, com acréscimos a cada ano de melhores jogadores, com investimento, com possibilidade. Então não é um enfrentamento fácil para Atlético Paranaense, para Flamengo, para São Paulo, para ninguém. Né? Mas eu acho que a equipe apresentou boas coisas também. Claro que falar sobre boas coisas numa derrota fica mais importante para mim como treinador e para nós internamente. Então eu não quero aqui justificar fizemos um bom jogo, fomos injustiçados. Não fomos injustiçados. O Bahia mereceu porque teve mais capacidade para terminar melhor as suas jogadas e na hora de defendeu melhor do que nós. Então, mas nesse contexto nós tivemos um azar muito grande. E a escolha do Léo, você perde 2 zagueiros canhoto, ou 2 jogadores da função da estrutura canhoto. Você tem problema com o Teran, porque o Teran joga com nós, recuperando o Teran, e ele não está com o tornozelo equilibrado. Tanto que perdemos no intervalo. Quem é que nós vamos botar para manter a estrutura? Os laterais, nós estamos jogando com o ala que é ponta. Os laterais são baixos. Então não tem mais como manter a estrutura. E você tira o Léo, acontece qualquer coisa no segundo tempo, você fica sem zagueiro. Aí vai ficar defendendo com lateral de zagueiro. Tu tá entendendo? Então, assim, primeira coisa, quando você olha para um acontecimento desse, você tem que buscar a simplicidade. E a simplicidade é colocar o jogador da função na sua função. Depois, com a continuidade do processo, você busca alternativas. Para não... Se eu faço o movimento de não colocar o Léo, eu tenho que mexer em 3 posições, em 3 funções e colocar jogador em situações. No decorrer da partida, perdendo ou querendo fazer qualquer movimento, aí ok. Mas no início, não. No início é confiar nos jogadores do grupo, é colocar os jogadores, porque nós perdemos 2 e depois perdemos o 3º no intervalo. Então... E é isso, né, galera? Isso aí é um pouco aí do que o técnico Odair Helmas, que está fazendo
um bom trabalho aí no Atlético, né? No Furacão, tá fazendo uma ótima jornada aí, um ótimo início de campeonato brasileiro, botando o Atlético para fazer a gordurinha ali, para brigar lá em cima, para ter aquela gordura para quando o pau comer no segundo turno, o Atlético não ficar ali passando sufoco, o Furacão não ficar passando sufoco, para não cair de divisão, né? E deu todo o crédito ao Bahia aí, porque ele reconheceu que o Bahia é uma ótima equipe, jogar na Fonte Nova não é fácil, porém o Furacão fez uma ótima partida, gostei bastante do jogo do Furacão, e digo que vai tirar ponto de muito time aí essa equipe, principalmente lá, pai, no estádio dele lá, não vai ser fácil enfrentar o Furacão lá não. Mas é isso, já deixa o like, se inscreve no canal, diga aqui nos comentários o que é que você achou da coletiva do técnico Odair Hellmann, e até o próximo vídeo. Valeu!